e vamos analisar se Paulo Cavalcante Musi é natural ou ele é só mais um fake nerd. E é isso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir aqui à reação, né, do youtuber Rodrigo Góes ao Paulo Musi. Será que Paulo Musi é natural ou não? Né? Quais são as perspectivas que a gente tem em relação a isso? O que é que a gente pode trazer de relevante, que também não adianta ficar discutindo. É natural, não é? Isso aí não leva a nada. Mas eu quero trazer ciência aqui para te ajudar com vários conteúdos que certamente vão agregar na tua vida. E se você tá aqui, ó, você é uma pessoa acima da média, quer aprender muito mais do que o basicão que todo mundo já fala lá fora. E aí eu quero que você, logicamente, se inscreva no canal, né? Se você ainda não é inscrito, e deixe o curtir nesse vídeo, que isso aqui ajuda bastante para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e possa ajudar mais pessoas. Tô reagindo aqui ao vídeo do cidadão, e o cidadão Rodrigo Góes, que inclusive eu acho bem bacana os vídeos dele, bem engraçados, inclusive muitos deles, e assim, né, não tô criticando o colega, não tô falando mal, não tô falando nem bem, né, a ideia aqui é discutir as ideias, como você já sabe, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar aqui. Let's go! Mas você já usou esteroide? Já? Quando era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Né? Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Então você sobreviveu à sua adolescência, Musi? Então você usou o suco unicamente com 14, 15 e 16 anos? É, assim, o que é que ele tá falando? O que é que o Musi falou? Vamos botar o pé da letra aqui, gente. Vamos botar o pé da letra. Que quando ele era mais jovem, ele abusou de esteroide anabolizante de forma que é muito diferente do que, por exemplo, ele acharia que seria um uso razoável. Beleza. Ele tá falando em algum momento que ele não usou mais? Pode dar a entender, né? Mas assim, o que é que ele tá falando? Tá falando que ele utilizava muito nessa época, ele abusava. Talvez, né, partindo pra hoje, ele faça um uso mais racional. Talvez seja isso que ele queria dizer. Logicamente que ele não vai abrir isso diretamente e a gente vai conversar alguns motivos, tá? Mas a princípio eu acho que foi isso mais que ele quis dizer de forma um pouco mais polida, né? Mas realmente, cara, usar esteroide nessa época é uma falta de senso, né? E eu imagino que ele saiba disso, o Musi, com certeza sabe disso, né? O indivíduo dessa idade, ele não tem maturidade nenhuma, por exemplo, para entender a magnitude daqueles efeitos colaterais, o quanto aquilo ali poderia impactar de forma negativa na vida dele no futuro. Ele não tem maturidade também de treino e de dieta para entender qual é o tipo de esteroide, qual é o tipo de treino, qual é o tipo de dieta que vai funcionar melhor para ele, para quando ele adicionar o esteroide, ele consiga ter o máximo de resultado com o mínimo de efeito colateral, porque vai eventualmente ter efeitos colaterais. Então esse cara que não tá maduro em nada, usa esteroide, muitas vezes ele tem o quê? Uma série de efeitos colaterais que no final das contas às vezes não acaba não compensando. Né? E é usado de forma inconsequente. Uma pessoa dessa idade não tem, né, a mente fechada, a mente construída a ponto de entender realmente o que é que ele está se submetendo. Cara, é um grande tiro no pé. É um grande tiro no pé. Tudo bem? Então a gente tem que entender isso. 3 anos abusando de drogas em uma idade muito arriscada. É quase impossível que um adolescente que abuse de esteroides produza testosterona normalmente, novamente, principalmente. Então assim, eu vou ter que discordar aqui do colega, né? O indivíduo ele passou pelo processo de puberdade, ele não tinha terminado ainda toda a sua maturação, mas assim, né, a princípio o indivíduo usou esteroide anabolizante, a tendência é que a gente retomando o eixo hormonal dele, ele volte a funcionar. Talvez, se ele tivesse feito esse ciclo mais pra frente, depois que ele tivesse terminado sua maturação total e usado ao mesmo tempo, teria uma recuperação mais rápida, né, provavelmente. E nesse período ele tem um prejuízo talvez um pouco maior, mas não é uma coisa que a gente pode bater o martelo e dizer que ele vai ficar infértil 100% e sem produzir testosterona para sempre. Até porque, né, até onde eu sei, o Musi tem filhos biológicos, né? Porque os testículos ficariam completamente atrofiados. E outra coisa, o testículo ele passa por um processo de atrofia, isso não significa que ele perca 100% de sua capacidade funcional. Existe um processo de atrofia testicular que o indivíduo usuário de esteroide tem por conta que ele não vai ter as gonadotrofinas estimulando o testículo, tá certo? O LH e o FSH. Porém, né, a partir do momento que a gente volta com o eixo e volta a ter as gonadotrofinas, esse testículo volta para o tamanho normal. É claro que o cara usou por muito tempo, esse testículo pode perder, né, capacidade funcional, e às vezes ele não volta 100%, mas a tendência é que se for uma coisa provisória, uma coisa razoável ali, volte a funcionar, pelo menos em parte,
tá certo? Não é uma coisa que eu pego na minha casuística de consultório, de o cara não conseguir ter mais nada de fertilidade. Tem alguns que dão mais trabalho, mas geralmente a gente consegue recuperar. São poucos os casos que o cara realmente fica 100% infértil. E acontece principalmente quando o quê? Quando o cara abusou por muito tempo, e é principalmente com pessoa mais velha, né? Mais velha. Então, por exemplo, o cara abusou ali dos seus 30 aos seus 50 e poucos anos. Aí ele vai ter mais trabalho para recuperar, até porque nos seus 50 e poucos anos ele já não vai ter, já não teria talvez uma testosterona natural tão significativa. Então é uma lapada pro testículo. Mas assim, uma pessoa jovem já é mais razoável, mais fácil de recuperar. Conte-me mais, Muzi. Conte-me mais. Né? E eu acho que talvez essa foi a razão de eu ter e estudar essa parte de medicina esportiva e de desempenho, porque eu falei, cara, não me deu o que eu queria. Não te deu o que você queria, Muzi. Não te ajudou com mais de 50 de braço, com esse peitoral estilo Arnold. Mas assim, o que porque aqui é engraçado, né, o rapaz. Mas assim, gente, tipo, trazendo aqui. Por que o Muzi falou isso que não deu o que ele queria? Porque ele imaginava, né, e é o que muitas pessoas imaginam, que o esteroide vai trazer o resultado pra ele, não é. O esteroide, ele amplifica bastante o resultado. Mas se o cabo não se esforça, se o cara não faz as coisas direitinho, não vai ser o esteroide que vai ser aquela coisa que vai fazer grande diferença a ponto do cara se sentir muito bem com isso e não precisar mais fazer nada, né? Então, assim, é muito errado a gente atribuir o resultado ao esteroide. O esteroide ajuda pra caramba? Ajuda pra caramba. O esteroide faz grande diferença? Faz grande diferença. Mas a gente não pode botar tudo na conta do esteroide. Até porque, gente, você vai usar o esteroide pra sempre, vai usar de forma abusiva pra sempre. Não, às vezes você pega uma evolução num cara que teve uma evolução abusiva em curto intervalo de tempo, mas aí você tem que ver. Ah, beleza, olha ali aquele físico daquele cara hoje, daqui a um ano, como é que tá? O corpo dele vai aguentar aquele abuso de esteroides por tanto tempo? Não vai, cara. Não vai. Então, assim, sim, é importante a gente falar aqui que a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao esteroide. E muitas vezes, né, dentro dos meus pacientes, quando eu vejo, depois de um primeiro ciclo, o feedback do paciente, o que é que ele tem, né? O que é que ele me diz, né, quando ele já utilizou o primeiro ciclo dele? Gabriel, eu achava que eu ia ter mais resultado. Eu tive esse resultado, mas eu vi que foi a base de muito esforço. Eu fiz dieta, fiz treino, e não era o que eu esperava, o que eu imaginava. Mas foi bom, né? Muitos falam isso. Beleza, né? Então o que é que quer dizer? Que às vezes a pessoa tem expectativa que iria mudar muito, mas não muda assim. Lógico que em doses razoáveis. Se ele abusasse, poderia evoluir mais. Mas aí a consequência para a saúde seria muito pior. Você conquistou isso com dieta e treino pesado e medicina esportiva natural? Jesus. Né, isso Era me trouxe um resultado, me tomou o resultado da mesma maneira. Né? A coisa não foi aí. Né? Eu acho que tem mais coisa. E hoje, o que é a grande dificuldade? Né? O pessoal ainda acha que o esteroide é uma coisa mágica. Os esteroides são mágicos, pessoal? Depende da dose. Olha o caso do coreano Kim Dong-hyun, que em 3 meses voltou a ser um bodybuilder. Esse jovem... Não, assim, eu não sei qual é o caso de Kim Jong-un, mas assim, o que é que ele tá falando aqui? Que ele voltou a ser um bodybuilder. Então a gente, além do componente de esteroide, né? A gente tem a questão que ele voltou. Ah, então ele era um bodybuilder antes, então a gente tem memória muscular. Memória muscular, o cara cresce muito mais rápido, cara. Então, assim, ele voltou a ser um bodybuilder. Eu não sei o caso desse cara específico, pode ser que não seja. Mas pelo que o Rodrigo dá a entender, ele voltou a ser um fisiculturista. Então, uma das explicações é sim a questão aqui da memória muscular. E veja bem, sempre que eles vão fazer esse tipo de foto, né? Às vezes é o cara que tá zerado de treino, aí do nada o cara começa a treinar. No começo vai ser muito mais fácil evoluir, né? Então, se ele já tinha uma massa muscular, a evolução vai ser muito mais nítida. Lógico que foi uma evolução fantástica em pouco intervalo de tempo. Aí também tem que ver toda a questão das cores, da iluminação. O cara aqui, ó, tá bronzeadão, cara. Aqui o cara tá branco pra caramba, tá minha cor. Cara, é sempre assim, né? Essas evoluções de antes e depois, a gente tem que ter noção disso também. se aplicava 20 vezes por dia. Tem vídeo... Cara, aplicação 20 vezes por dia, o cara é maluco, cara. E assim, isso é um curso sustentável? Se ele ganhou esse físico à base de uso de esteroide abusivo, ele vai conseguir manter por quanto tempo, cara? A gente tem que ter noção disso também. Às vezes a gente fala, o esteroide vai causar o resultado, mas se você usa dessa forma, você vai morrer. Você tem que pensar que você quer ter mais longevidade. Existe um uso mais racional? É uma coisa que eu tô indicando usar as doses supraficiais? Não, mas existe uma forma de você tentar se lascar menos. Se você quer fazer isso daqui, você pode até ter mais resultado, mas não vai dar certo. E assim, ele não fez isso daqui e ficou desse jeito aqui sem fazer nada. Ele treinou pesado, só que ele amplificou o resultado dele. Só que veja, ele amplificou dentro de um contexto onde ele já tinha talvez um físico bacana. É diferente. A gente atribui demais. Outro grande exemplo é o Boston Lloyd, que por meio do abuso de drogas conquistou mais de 50 centímetros de braço. Os esteroides fazem todo mundo crescer.
depende da dose. Por isso que o suco vicia. É, cara, o Boss Lloyd, só que assim, o cara teve problemas seríssimos de saúde, né? Assim, é muito complicado. Você vai dizer que o Boss Lloyd era um conhecido abuser de esteroide. E isso cobrou um preço gigantesco. Você já tá vendo aí, né? O preço gigantesco que foi cobrado pra ele, cara. A gente não pode dizer também que ele foi só fruto disso. Mas ele acelerou de forma que o corpo dele não aguentou. Então a gente tem que entender que é custo-benefício, gente. É custo-benefício. Se você quer ter segurança essa atividade para tratar esse indivíduo que tá abusando de esteroide, tirar ele desse submundo, né? Tratando com ética, com assertividade, né, oferecendo o tratamento que ele merece, você tem que conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição. Tudo bem? Que GH vai fazer o cara ficar seco. O que é o que eu mais trato com consultório. 80% das pessoas que eu trato são mau resultado, são complicações. Pois é, porque realmente acaba sendo o que vem mais pro médico, porque a pessoa tem aquele pensamento. Só vai pro médico quem tá doente. Aí o cara espera ficar doente, ficar com problema, ficar com alguma coisa na cabeça dele que acha que tá com problema pra procurar um médico, no lugar de procurar a primeira vez. É gente que foi fazer coisa da cabeça ou orientado, o negócio Exatamente. virou do avesso. Sem dúvidas, o abuso de drogas prejudica a população. E eu admiro que você cuide desses casos. A medicina esportiva é de extrema importância, pois ninguém vai parar de usar o suco. Então, o que os médicos podem fazer é minimizar os danos. Não existe forma segura de usar esteroides. Disse tudo, meu amigo. Disse tudo, meu amigo. Concordo 100%. Os médicos fazem o damage control. Exatamente. É redução de danos. E veja, né, existe alguns posicionamentos de sociedades médicas tradicionais que acham que o médico não deve fazer isso. O médico, na verdade, deve se omitir. O médico deve dizer assim, bomba, tô fora, e largar a mão do usuário de esteroide anabolizante. Não, cara, você se vira aí. Eles acham que é o seguinte, né? Agora que eu tô dizendo que o médico não vai tratar, agora sim, o cara vai decidir não utilizar. Não, ele vai utilizar mais ainda do mercado paralelo, que é onde ele mais procura. Isso é uma falta de senso louca, cara. Falta de senso louca. O médico, ele não pode estimular o uso. Ele não pode ficar falando só de benefício. Isso não tem sentido. Não pode fazer qualquer tipo de apologia. Eu sou contra uma pessoa que faz isso. Mas falar de informação de qualidade e mostrar para aquele paciente que ele consegue sair daquele mercado paralelo, daquele mercado clandestino, com mais saúde e segurança, se ele tiver nas mãos de um médico, lógico que não isento de efeitos colaterais, isso daí é uma coisa errada para esses caras. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então não... Você tá aqui... Você é acima da média, meu irmão. Vai deixar teu like. Vai deixar tua inscrição. A gente fala aqui coisas que você não vê em todo lugar. Bora lá. Os médicos controlam os danos. No entanto, as suas palavras não fazem tanto sentido, Muzi. Será que você realmente não usa o suco? Será que você realmente só usou o suco com 14, 15, 16 anos? I guess we'll find that out, won't we? De acordo com Paulo Cavalcante Muzi, a.k.a. Paulo Muzi, ele só usou o suco com 14, 15 e 16 anos. Mas se isso é verdade, Muzi, como você me explica isso? Nessa foto, Paulo Muzi tinha 29 anos em 2008 no o Muzi que chegou a competir também no fisiculturismo. É um cara que gosta bastante de fisiculturismo, né? Mr. Santos. Look at him! Um look extremamente aesthetic. Ombros bem trabalhados. Peitoral, estilo Arnold. A midsection de Muzi é muito boa. Os muscle bellies dele estão em excelente estado. Quadríceps, pouca qualidade muscular, poucos cortes, precisa de mais treino e mais tempo de suco ou não? Porque de acordo com você, esse look é natural. Então você não utilizou o suco para competir contra os juicers? Em uma época em que o Brasil é conhecido como muita droga e pouco shape? Você não utilizou nem diuréticos, Muzi? Conte-me mais, continuemos. Veja que quando a gente fala de natural, a gente tá falando do cara que usa hormônios, né? Às vezes o cara usa diurético, clenbuterol e tal, e continua se sendo natural. Mas isso é coisa conceitual, enfim. A investigação. Essas imagens estão no Facebook dele. Eu achei mais interessante avaliar por aqui, porque tem imagens mais antigas, beleza? Vamos lá, continuando. Aqui nós já estamos em 2000. Gente, assim, olhando assim, você vê que é um físico muito bem trabalhado, é um físico de anos. Paulo Muzi já não é mais um menino, mas é um cara que treinou por muitos anos. E aí o que eu quero dizer, né? Lógico que a gente imagina que vai ter um esteroide aí, mas a gente não pode esperar que isso aí seja o resultado. É um cara disciplinado, é um cara que tem conhecimento, é um cara que tem acesso aos melhores profissionais do meio, né? Da educação física, da nutrição, para ter mais conhecimento também. Então a gente também não pode menosprezar e ficar dizendo, foi por causa de esteroide. Isso daí aqui é foda, né? Porque a galera pega, usa o esteroide, agora todo o seu esforço foi em vão. É sacanagem, cara. Até quando eu boto, por exemplo, no Instagram, né? Alguma caixinha de pergunta, eu boto alguma coisa em relação a físico, a pessoa sempre pergunta, tá usando o quê? Usa o quê? Cara, é foda, porque a pessoa acha, se eu pego e digo, eu uso X coisa, foi por causa disso que você conseguiu evoluir, né? Tenho 10 anos de treino, foi por causa disso que eu evoluí. Cara, pelo amor de Deus, cara.
Não tem sentido, né? Por isso que não tem também sentido. Às vezes o médico fica falando abertamente o que é que usa, né? Quando a gente pega o Conselho Federal de Medicina, a proibição em relação a esse assunto é de fazer a apologia. Porém, a partir do momento que a gente fica falando que usa de forma aberta, às vezes de forma mostrando dose ou de forma meio que não cautelosa, a gente pode gerar um tipo de estímulo ao uso, que pode ser visto como apologia. 2010. Você parece o Superman. Você está com 50 de braço, mas de acordo com você, você só usou o suco na adolescência, cara. A sua genética deve ser fantástica. Você deve ser estudado. Porque se você usou o suco na adolescência, como você produz tanta testosterona a ponto de construir um shape tão Lembrando que não depende só do nível de testosterona em relação aos resultados, tá? Mais importante do que o nível de testosterona é a resposta que o corpo tem à testosterona. Então, não necessariamente uma pessoa que tem mais testosterona natural que outra vai ser mais forte que essa pessoa. Porque depende da resposta, o que vai ter relacionado, por exemplo, a quantidade de receptores androgênicos que o indivíduo tem no músculo. Então, às vezes, um cara com testosterona de 500 é bem mais forte, tem muito mais genética do que um cara que tem testosterona natural de 800. Cara, já tive pacientes com testosterona de 1.100, né? Mais de um, né? Com testosterona de 1.100 que tinha um perfil bem magro no natural. E aí, né? 1.100. static. Como os seus níveis de testosterona naturais te proporcionam esse ganho de músculos. You tell me. Continuando. Eu acho o shape do Muzi muito legal. Não acho que ele iria longe como um pro, principalmente de costas, porque as costas dele precisam de mais massa muscular e as pernas dele nunca foram secas, ele nunca teve aquele glúteo fibrado. Se eu não me engano, ele só competiu uma vez em 2008. Obviamente, ele trabalha como um animal. Ele é um médico. Gente, assim, o Muzi tem um físico muito acima da média, mesmo sendo médico, né? Cara de anos de batalha, logicamente. E a gente tem que descontar, né? Se a gente fosse pensar em cobrar o Muzi pelo físico, ele precisaria de muito mais empenho só nisso, né? Pra gente ver qual que é que seria o máximo de limite dele. Mas assim, a princípio eu vejo que é um cara que tem uma genética também favorável, né? Então, eu acho que, sinceramente, se ele levasse a sério, ele poderia ser alguém competitivo, sim. Ele fazia amor com o suco. Ele se entregava ao suco e ele sobreviveu à sua adolescência. Sem dúvidas, um shape de respeito para um adolescente. Me lembra meu high school, e jogadores de futebol americano eram todos mais ou menos assim, com apenas 15 anos. Cara dessa idade, né? 16, 17 anos com esse físico, tá muito bem, né? Muito bem. Aqui ele escreveu: atenção, não existe genética para desenvolver volume como mágica. Músculo é como dinheiro na poupança. Você terá uma fortuna depois de anos se não sair gastando. Você gasta músculo por não propiciar condições para que ele se desenvolva ou se mantenha, como dormir pouco, fazer dieta do guerreiro, whey com pizza, jejum intermitente, perder horas de sono no celular, Netflix, ou fazer DR por causa da cores, tá errado aqui, lugar de fala e extremismos. Não vou ler tudo que ele escreve bastante, não é imenso, mas falando sobre dieta e treino. Alguns nutricionistas pegam no pé do Muzi porque realmente algumas informações que ele fala sobre nutrição não condizem com a literatura científica sobre o assunto, e estudos científicos não ligam para nossa opinião, eles ligam para dados. Por essa razão, o Muzi realmente fala algumas coisas bem erradas. Isso é verdade, gente, mas assim, né, ele é ortopedista, médico do esporte, às vezes ele pode ser equivocado dentro da área da nutrição, né, mas é aquela coisa, todo mundo é falível, né, às vezes a pessoa vê o Muzi como uma figura infalível, que sabe de tudo, faz parte, gente, faz parte, às vezes a gente pode falar uma coisa que não tá 100% correta, ou se confundir, faz parte da vida, né, isso aí é pra todo mundo. O importante é tentar, né, ter humildade e realmente tentar melhorar, tentar aprender com os erros e tentar, né, ser sempre a sua melhor versão, tá certo? Sobre nutrição, mas isso fica para um outro vídeo, ok? Aqui ele botou uma comparação em 94, cheio do suco, fazendo amor com o suco, se entregando ao suco. E em 2017, natural, Muzi? A sua evolução foi constante, não é mesmo? A sua evolução foi uma espécie de mágica, porque aqui você já estava há mais de 20 anos natural, Muzi. Jesus, kid, that's impressive. Você já estava há 24 anos natural e você construiu essa base de músculos? Já cumprimos nosso propósito nesse vídeo, já deu para conversar sobre bastante coisa, e eu imagino que tenha ficado a dúvida na sua cabeça. Qual foi o primeiro ciclo do Paulo Muzi? Eu tenho um vídeo completo sobre isso. Te espero lá e um grande abraço.